Olá, galera do terceiro ano. Nós estamos aqui com mais uma aula de Matemática 2, nesse caso a aula número 7 do livro 2, que está exatamente na página 24. Página 24, para a gente não esquecer. E o assunto é congruência de triângulos, além de alguns detalhes sobre base média, tanto de triângulo quanto de trapézio. Então, é o seguinte, o que é uma congruência? Congruência é igualdade. Então, como descobrir que dois triângulos ou mais são iguais? Existem alguns casos. Por exemplo, nós temos que observar, comparar entre dois triângulos algumas coisas. Tipo, vamos comparar os lados, é o que a gente chama de congruência através de lado, lado, lado. Se você tem dois triângulos e todos os lados têm o mesmo tamanho e são proporcionais, significa que esses triângulos são iguais. Se nós podemos comparar um ângulo, um lado e um lado, e observamos, comparando esses dois triângulos, que esse lado, esse ângulo e esse outro lado são também iguais, os triângulos são iguais também. E o outro lado, o outro seria ângulo, lado e ângulo. Ou seja, se você tem um ângulo, dois triângulos onde você pode comparar dois ângulos e um lado entre eles, e esses ângulos e esse lado são iguais, a gente diz que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, eles são iguais. Certo? É isso que determina a igualdade de triângulos. Isso vai facilitar para a gente resolver algumas questões. Lembrando que na geometria plana nós precisamos de mais informação do que cálculo propriamente dito. Vocês vão ver que nos exemplos que nós vamos resolver, nós vamos ter mais informação do que cálculo propriamente dito. Certo? Juntar todas essas informações que a gente já teve nas aulas anteriores, relativas a ângulos e a polígonos, e para chegar num cálculo dependendo dos dados da questão, ok? Bom, então, olha só, algumas características interessantes a respeito de um triângulo e de um trapézio. É o que se refere à base média, que a gente vai chamar de base média. No caso de um triângulo, qual a relação que existe entre a base média e a base do triângulo? Veja só. Digamos que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo ABC. E vamos unir os pontos médios desse lado e vamos chamar ele de MN. Então, esse MN é a que nós chamamos de base média. E a relação que existe com a base BC é a seguinte. MN, a base média, é a metade do lado BC. Só que nós podemos observar o seguinte. O triângulo, ele tem eu posso traçar até 3 bases médias. E quando eu traço essas 3 bases médias, por exemplo, vamos criar aqui um ponto P entre os lados B e C. Então, quando eu uno M com P, eu criei a base média relativa ao lado AB. Quando eu uno N com P, eu crio uma outra base média relativa ao lado AC. E com isso, a gente percebe que foram criados 4 triângulos. E esses 4 triângulos aí dentro, eles juntos formam a área do triângulo ABC maior. E essas 4 áreas, elas são iguais. Todas as 4 áreas têm a mesma medida. Agora, o que acontece em relação a um trapézio? Existe uma relação, então, com a base média de um trapézio. Veja só, digamos que eu tenho um trapézio ABCD, e eu quero traçar uma base média aqui, vou chamar de MN também. No caso do trapézio, essa base média MN, ela vai ser a média aritmética da soma das bases, ou seja, AB é a base menor, mais CD, que é a base maior, dividida por 2.
Essa é a característica da base média em relação ao trapézio. E uma última observação, que é a respeito da mediana relativa à hipotenusa. Vamos lá, vamos relembrar aqui o que é uma mediana. Mediana é uma reta que sai de um vértice de um triângulo e que toca o lado oposto do triângulo exatamente ao meio. Por exemplo, vamos criar aqui um triângulo inscrito em uma circunferência. Então, o lado AB é exatamente a hipotenusa, que vai ser o diâmetro dessa circunferência. Então, nós temos 2R com a medida de A para B. E nós temos um ponto C. A mediana relativa a esse ponto C, ela vai ser a distância de C para o centro, que eu vou chamar de O. E observe que essa distância de C para O é exatamente o raio. Ou seja, a mediana CO, que é a mediana relativa à hipotenusa AB, relativa à hipotenusa AB, ela é exatamente a metade. CO é a hipotenusa AB dividido por 2. Lógico, o raio é o diâmetro dividido por 2. Ok? Isso pode ser usado nas questões que nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, na página 25, nós temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente 3 vezes e chega ao ponto Q, percorrendo o trajeto PFG-HQ. Na figura a seguir, considere que o comprimento do segmento PB é de 6 cm, de AB é 3 cm, e o polígono APQB é um retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são congruentes, como se indica em cada uma da reflexão interna. Qual a distância total percorrida pelo feixe luminoso no trajeto PFG-HQ? Então, a figura é basicamente essa daqui. Vamos fazer um esquema semelhante ao que nós temos aqui. Então, esse feixe luminoso parte do P, reflete em F, em G, em H e sai em Q. Nós temos que PQ a distância PQ mede 3 centímetros. Então, se a gente dividir ao meio, traçar uma reta que passa por esses pontos de encontro dos feixes, nós vamos ter 1,50 abaixo e 1,50 acima. Essa mesma divisão a gente pode fazer na vertical, nesses pontos de encontro. Então, veja, o lado AQ, ele mede 6 centímetros no todo, só que a gente divide em 3 partes iguais, que vai dar 2 centímetros para cada. Observe que os ângulos de incidência e de reflexão, eles são iguais. Então, todos esses triângulos pequenos criados, por exemplo, esse que eu estou marcando aqui, ó, todos eles são iguais. Então, a hipotenusa dele também é igual. Isso significa que o percurso que nós vamos ter que fazer, calcular, é esse percurso aqui, ó, que eu vou chamar de x, 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 x e x. Ou seja, nós temos que o percurso equivale a 6x. Então, basta a gente calcular o x. Eu vou escolher um desses triângulos, esse que eu estou destacando aqui, ó, que é um triângulo retângulo, onde a gente pode usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 2,5 é 4, mais 2 ao quadrado é 4, desculpa, mais 1,5 ao quadrado, que é 2,25. E o total nós vamos ter que x ao quadrado
é igual a 6,25. Ou seja, x é a raiz quadrada de 6,25, que dá exatamente 2,5 centímetros. Logo, o percurso que nós queremos, que é 6x, vai ser 6 vezes 2,5, que dá exatamente 15 centímetros, que nós encontramos lá a resposta na letra B. B de Boston. Agora, e a segunda questão? A segunda questão é uma questão que requer muita observação, um pouco mais de conhecimento de tudo que a gente viu e poucos cálculos. Veja, o Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças, um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos retângulos isósceles. Na figura, o quadrado ABCD é formado com as peças desse Tangram. Observe os seguintes componentes da figura. NP é o lado do quadrado, AM é o lado do paralelogramo, CDR e ADR são triângulos congruentes, bem como CNP e RST também são triângulos congruentes. A questão pede a razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD. Certo? Então a gente tem que ver o que é que eles são equivalentes. Como ele quer a razão entre, a gente vai observar aqui, olha só, esse triângulo esse trapézio AMNP, ele pode ser dividido em triângulos. Vamos fazer aqui a figura. Está aqui a figura, o quadrado ABCD. Nós temos essa diagonal e temos as outras figuras aqui, Observe que a gente pode dividir a AMNP, essa figura aqui, que está em destaque. Observe que ela pode ser dividida em triângulos e esses triângulos vão ser sempre congruentes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, a área do trapézio vai ser 5 triângulos. Então, observe que há um triângulo grande aqui, que a gente pode chamar de ABC, esse que eu estou destacando, que ele possui mais 3 triângulos, olha só, que eu estou marcando aqui com um X. Então, significa que esse lado do quadrado são 8 triângulos. E lá em cima, nós temos um outro triângulo semelhante, ou seja, tem mais 8 triângulos. Então, a área do quadrado vai corresponder a 16 triângulos. Então, a razão que a gente quer, que é a razão entre a área do trapézio e a área do quadrado, é exatamente 5 sobre 16. Porque o trapézio tem 5 triângulos, é composto por 5 triângulos, e o quadrado ao todo é composto por 16 triângulos, então seria 5/16avos, que é exatamente a letra D de doido que nós temos aí. E, para finalizar, vamos fazer aqui uma terceira questão, que é uma questão que vai envolver a base média do trapézio. Veja só. Um engenheiro deseja construir 7 colunas igualmente espaçadas entre duas fixas de alturas 1,6 metros e 5,6 metros para suportar a viga AB conforme a figura, que é a figura que vocês têm aí. A média aritmética entre as alturas da terceira, da quarta e da quinta colunas em metros é. Então, resumindo, o que a gente quer é o seguinte: a média aritmética entre a terceira, que eu vou chamar de C3, na verdade tem aí no livro C3, mais C4, mais C5, dividido por 3, como vocês sabem, é assim que se calcula a média aritmética, né? São 3 fatores, você divide por 3, vocês estão aprendendo isso com o tio Júnior. Bom, então observando a figura, o que é que nós temos? Nós temos dois valores extremos.
E o C4 é exatamente a que está no meio. Se a gente observar, essa figura toda ela tem o formato de um trapézio. Então esse C4 é exatamente a base média. E o que é que a gente sabe? Que a base média de um trapézio é a soma dos extremos, nesse caso 1,6 mais 5,6 dividido por 2. Isso vai dar exatamente 72 por 2, que dá 3,6, que é a medida do C4. Agora, continuando com essa ideia de base média, observe que C4 também pode ser escrito como sendo C1 mais C7 dividido por 2, ou C2 mais C6 dividido por 2, ou C3 mais C5 dividido por 2. E tudo isso vai dar 3,6. Observe que C3 mais C5 é o que a gente quer, é uma das coisas que a gente quer. Então eu posso dizer que C3 mais C5 dividido por 2 é igual a 3,6. Então C3 mais C5 é igual a 7,2. Então nós temos o que a gente quer. Veja, nós temos que C3 mais C5 mais C4 dividido por 3 é exatamente a média que nós queremos. Observe que C3 mais C5 é 7,2, que o C4 é 3,6 dividido por 3. Então, nós vamos ter 10,8 dividido por 3, que é exatamente igual a 3,6, que é a média aritmética desses três fatores. Então, 3,6 melhor é a letra D também. Ok? Então, essa foi uma aplicação da base média de um trapézio. E eu espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto a essas questões. Então, façam as questões da próxima página e depois nós tiraremos as dúvidas. Ok? Valeu!